Fala, gente boa, mais um Papo com Machado começando 10 horas da madrugada, religiosamente. Vamos começar com abraçaços pro Maurício Borges, pro Matheus Almeida, Rafael Alves, lá de Bebedouro, e João Pedrosa e Ana Paula Ferreira. Abraçaços pra vocês e, vou falar no começo pra não falar no fim. Ou talvez eu fale no fim também, eu não sei. Vamos ver. Mas vamos lá, gente. Vamos trazer gente, vamos fazer inscrição, tá? Todo mundo aí se inscrevendo, por favor. Eu preciso de inscrições. E vamos trazer mais gente pro canal poder continuar existindo. Mas enquanto não chega mais gente, vamos bater papo. Papo de hoje com Harima Kosglad, que diz: gostaria de perguntar do saudoso estúdio Master Sound. Foi o estúdio pioneiro a mesclar dubladores do Rio e de São Paulo. Poderia contar sua história como dublador e diretor de dublagem lá? Harima, em primeiro lugar, eu não tenho muita certeza desse negócio de pioneiro com o Rio e São Paulo, tá? Essa história de Rio e São Paulo é sempre muito confusa. O que é dubladores de Rio e São Paulo? Um dublador que é carioca? Rodney Gomes era carioca. Rodney Gomes trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou em São Paulo. Bruno Neto trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou em São Paulo. Antônio Moreno trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou em São Paulo. Valdir de Oliveira trabalhou no Rio de Janeiro e em São Paulo. Hélio Porto trabalhou no Rio de Janeiro e em São Paulo. E todos eram da AIC, final da década de 60, começo de 70. Faziam essas coisas. Flávio Galvão trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou em São Paulo. Essa história de pioneiro é pioneiro para cada geração, né? Não é verdade, tá? Master Sound fazia, assim, alguns trabalhos mesclando um pouco, mas não era o pioneiro. Sempre se fez, sempre existiu, sempre aconteceu isso. Agora, com relação à história da Master Sound, eu participei da Master Sound de um ponto para frente, tá? Mas do começo até o ponto em que eu cheguei, eu não sei muito bem, eu não convivi com detalhes da Master Sound. Mas tenho quem conviveu. Valéria Della Fina, que hoje faz produção na Centauro Comunicações, ela estava lá no começo, na fundação da Master Sound, antes mesmo de se chamar Master Sound. E ela, vamos fazer uma coisa, não vou ficar aqui falando não, deixa que ela conta. Fala aí, Valéria. Boa noite, Nelson. Falar um pouquinho como que a Master Sound entrou no ramo da dublagem. Eram 5 sócios. 4 deles trabalhavam no SBT na época e saíram todos juntos. Era o Antônio Dorigatti, o Leonardo Bressan, Haroldo Oshi e o Felipe Dinardo. O senhor José entrou no ramo junto com eles pelo fato de ser contador. E eles montaram uma empresa aqui na freguesia do Ó, chamada Alternativa 1 Assessoria de Radiodifusão. Na verdade, a ideia inicial era que montasse uma rádio. Só que com o passar do tempo, essa rádio não vingou. E o Haroldo, que era genro do senhor José, acabou passando a parte dele da sociedade para o José Luiz, que entrou como um dos sócios. E aí foi onde eu conheci todo mundo e fui trabalhar com eles. E o Zé Luiz, já mais esperto, entrou no ramo da dublagem. Foi procurar trabalhos para fazer na área da dublagem, já com conhecimento com algumas pessoas que ele já estava procurando. Na época, doutora, a Pierângela, ele tinha muito contato com ela, que ajudou muito o Zé Luiz nessa época. E então pegamos o nosso primeiro trabalho de dublagem na Alternativa 1, que foi uma série chamada Asterix e Obelix. Foi dublada pela Alternativa 1. Aí a Alternativa 1 teve alguns imprevistos, né? Muitos sócios. Então eles acabaram tendo alguns desentendimentos e a sociedade desfez. E o José Luiz montou uma empresa chamada Master Sound Business. E na época, quando a sociedade se desfez, não tinham para onde ir a empresa, a Master Sound. Então o José Luiz tinha um bom contato com a doutora Pierângela. Nós fomos para a BKS e ficamos lá na BKS. Porque ele tinha acabado de fechar com o SBT
a dublagem da novela O Regresso da Estranha Dama. Então, nós fomos para a BKS e ficamos lá por 3 meses. E nesses 3 meses que ficamos instalados lá, foi o tempo que o José Luiz teve para conhecer um pouco mais do mercado da dublagem. E nesse tempo ele conheceu o Stanislau Zankovski, que ficava ali na Avenida Liberdade. Era cinema nacional. O Zankovski já estava parado com as atividades e o Zé Luiz foi para o prédio onde tinha os estúdios de cinema do Zankovski. E lá já chegamos como Master Sound. E assim começou a trajetória da Master no mercado da dublagem. Beijo, Nelson. Grande Valéria Delafina, ó, beijaço pra você, muito obrigado. E eu tomo daí, tá? Eu pego daí pra frente. Então, quando a Master foi lá pro Zankovski, na Avenida Liberdade, ela ainda tinha um tamanho médio. Mas de repente a Megasom, que era uma mega empresa realmente, uma empresa gigante, enorme, não só em tamanho, não só fisicamente, mas em quantidade de trabalho, ela fechou. Houve problemas econômico-financeiros, eu não sei quais foram, e ela fechou. Mas ela fechou com muitos clientes. Então o que aconteceu? Uma parte desses clientes foi para Sigma e uma parte para Master Sound. Equipamentos da Megasom foram para Master Sound e pessoal da Megasom foi para Master Sound. A Master Sound ampliou de repente, pá, do dia para a noite, e lá estavam Denise Simoneto, Antônio Moreno, eu fui para lá, e um monte de gente que foi para lá dirigir os trabalhos, tradutores que passaram para lá para fazer tradução, equipamentos que foram para lá para abrir novos estúdios, e assim a Master Sound foi... De repente deu uma crescida gigantesca e aí nós começamos, e aí eu comecei, né, um trabalho lá e trabalhei lá até quase ela virar Action, né, que ela de Master Sound ela fechou essa razão social e abriu uma nova chamada Action e depois sumiu. Depois o Zé Luiz, que foi o dono, o que ficou da Master Sound, José Luiz Apesato, ele sumiu, ele abandonou o ramo, foi para outra área e a gente não teve mais notícias dele. Mas isso é o que dá para te contar de Master Sound. Muitos trabalhos muito legais fizemos lá. Party of Five, fizemos uma boa parte do Street Fighter, fizemos uma parte na Megasom, uma parte na Master Sound, fizemos Nanny, séries fantásticas, séries muito legais que foram feitas na Master Sound. A série Jumanji foi dublada lá, foi feita lá. Muita coisa muito legal foi feita na Master Sound. E a vida na Master Sound era muito efervescente, era muito animada, era muito agitada. Tinha muito trabalho e muita gente lá dentro, dia e noite. Foi um período bem legal, foi uma empresa legal de se trabalhar. Mas, como tudo na vida, ela acabou também e a gente toca a vida em frente. Legal, Harima, era o que dava para te contar no momento. No momento era o que eu tinha para te dizer sobre a Master Sound e sobre a dublagem Rio-São Paulo, a mescla de vozes, etc, etc. Certo? Por enquanto, ficamos por aqui. Vamos encerrar, que esse vídeo já ficou grande demais. Um beijaço para vocês e até o próximo vídeo.